Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Manuele e estou aqui com vocês hoje para mais uma aula de robótica. Peguem lá o seu caderno, coloquem a data de hoje, escreva que essa é a nossa aula 27 de robótica. Se vocês quiserem, também podem desenhar ali a engrenagem que nós combinamos, que é o símbolo das nossas aulas. Então hoje para nossa aula eu vou precisar que vocês separem alguns materiais. Olha só, papéis coloridos, uma régua, tesoura sem ponta e a cola. Então eu vou dar um tempinho para que vocês separem aí esses materiais e aí eu retorno. Separaram os materiais? Então deixa aí perto de você que a gente vai usar mais lá no final da aula para nossa atividade. Então, como vocês podem ver aqui, eu já estou com algumas construções que tem tudo a ver com o tema da nossa aula. Então, observem aqui, ó. Esse aqui é uma construção, né, de uma estrutura aqui, ó, que a gente gira a manivela e o ratinho ele vai se movimentar, ó, ele vai girar. E aqui tem um cenário, né, que a gente pode criar uma narrativa até com os gatinhos, o ratinho ali que quer pegar o queijo, né, bem legal. Esse outro objeto aqui, nessa outra construção, nós temos uma sereia. Olha que linda essa sereia. E está representando aqui todo o ambiente do fundo do mar. E a nossa sereia, ela também se movimenta. Olha só que legal. Aqui também a gente pode criar alguma história, né? Alguma narrativa, contar que essa sereia vive no fundo do mar, que ela dança, ela canta. Então, permite aqui que a gente crie várias histórias. E ele tem o mesmo mecanismo aqui embaixo, ó, vocês podem observar aqui, o mesmo mecanismo desse objeto aqui que a gente já vai falar o nome, que é o tema da nossa aula, do ratinho. E tem esse outro aqui, ó, do nosso passarinho, olha só. Eu vou abrir a caixinha e ele simula aqui que tá comendo, né, a sementinha, o milho ali, ó. Temos um arame que é preso aqui, ó, atrás do passarinho, ele também tá fixo aqui na caixinha, e esse arame é preso lá dentro, ó. E aí, ele se movimenta. Bem legal, né? Então, olha só, esse outro aqui, com certeza vocês já identificaram aí qual história, né, qual narrativa a gente pode criar, dos três porquinhos, olha só. E eles se movimentam dessa forma aqui, ó. Né, existe um mecanismo que vocês podem observar aqui, ó, né, com os arames, a posição dos arames, e eles se movimentam aqui. E esse outro do pintinho, né, que acabou de nascer ali, ó, do ovo, né, que foi quebrado, e olha só como que ele vai se movimentar. Deixa eu segurar aqui pra vocês, ó, e ele vai girar, né, vai levantar um pouquinho, como se ele tivesse acabando de nascer. Também temos aqui, né, um palitinho de churrasco, e aí 2 círculos de papelão, e um vai transmitir um movimento aqui para o outro. E aí, gostaram dessas construções? Agora eu vou contar para vocês o que eles são, que é o tema da nossa aula. Eles são os autômatos. Então a gente vai falar um pouquinho desses autômatos, o que eles são, né? Antes eu quero mostrar para vocês ali na tela, para vocês verem em detalhes, né, esses autômatos, então, que eu mostrei já aqui para vocês. E ali, ó, vai aparecer marcadinho em vermelho, que é a estrutura que permite esse movimento. Quem fez esses autômatos aqui pra gente foi a professora Daniele Virgínia, lá da Escola Municipal Papa João 23, do núcleo
do portão. Então, muito obrigada, professora Daniele, ficou lindo esses autômatos que ela fez. Os outros, quem produziu foi a professora Marília, lá da Escola Municipal Sei Anísio Teixeira, do núcleo do Boa Vista. Então, a professora Marília também contribuiu aqui com a nossa aula de robótica, né? E ficou bem legal. Vocês observaram ali, ó, tá marcado já na tela para vocês a estrutura ali da casinha dos 3 porquinhos. Tem um outro autômato ali que está sendo mostrado, que é um desenho com movimento, na verdade, que eu vou mostrar para vocês aí na hora da atividade. Combinado? Então, nós vamos ver ali na tela agora a definição de autômato, né? O que quer dizer essa palavra autômato? Então, é uma palavra de origem grega, que significa agindo por vontade própria. E a definição que o dicionário traz é máquina que imita o movimento de um corpo animado, robô. Máquina que, com a aparência de uma pessoa ou animal, imita movimentos. Então, nós vamos ver um vídeo agora que esse artista, né, que produz autômatos, vai contar um pouco mais sobre os autômatos. Autômatos vem de automático, né? Aquele que se movimenta automaticamente. O fascínio do homem em reproduzir a vida, reproduzir o movimento, ele é milenar. Quando você desenvolve o pensamento mecânico, você abre várias conexões na sua cabeça e você começa a usar isso em várias coisas que você nem percebe. Transformar um movimento mecânico e frio e sem ritmo num movimento com ritmo, com poesia, com calor, um movimento quase humano, é uma coisa fantástica. Às vezes você tem, por exemplo, uma fonte de energia que ela tem um ritmo só, mas você precisa de 4 movimentos com ritmos diferentes. E aí você tem que descobrir como transformar essa energia constante em 4 ritmos. E isso aí é o quebra-cabeça, que é a magia da coisa, entendeu? E aí, gostaram do vídeo? Bem legal, né? O Agnaldo Pinho, ele é um artista lá de Minas Gerais. E ele cedeu esse vídeo pra gente, onde ele conta a história do trabalho dele, dos autômatos, que são considerados, né, os avós dos robôs. Por isso que a gente trouxe hoje pra vocês. Vamos conhecer um pouquinho da história ali desse artista? Então, como eu já falei, ele nasceu em Betim, lá em Minas Gerais, ingressou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e ali ele se tornou bacharel em artes plásticas, com especialidade em desenho. Atualmente, o Agnaldo se dedica a pesquisar e construir autômatos, que são bonecos ou cenas movidos por engrenagens numa ação programada. Olha só, palavras que são conhecidas nossas, né? Engrenagem e programada. Unindo ali a ciência, a física, a matemática, engenharia e arte. Os autômatos hoje constituem a sua nova paixão e fonte da sua maior dedicação e pesquisa. Que legal, né? Nós temos também a professora Elaine, lá da Escola Municipal Dona Lulu, que construiu junto com seus alunos um cavalo autômato gigante. Observem ali na tela que nós identificamos até alguns conceitos tecnológicos que já foram trabalhados aqui na nossa aula. Olha só, nós temos ali a estrutura fixa do triângulo, que a gente já tinha conversado com vocês, e a estrutura móvel lá do quadrado. Então, vocês vão poder observar esses conceitos no próximo vídeo que mostra esse autômato ali em funcionamento. Bem legal, né? Parabéns também para a professora Elaine, que cedeu esse vídeo pra gente, e para os estudantes que ajudaram lá nessa construção. Então, como vocês perceberam, na aula de hoje, nós vamos contar um pouquinho da história dos robôs, né? A gente começou lá mostrando aqueles autômatos, porque a gente quer contar um pouquinho, né, de como que acontece isso, né? Então, ao longo do tempo, o homem sempre quis transmitir os movimentos, né, os nossos movimentos de seres humanos para os objetos, né, dar vida aos objetos. Então, aí começa
a invenção desses autômatos, né? Mas a gente vai ver que desde antes deles serem chamados de autômatos já existiam alguns exemplos, algumas tentativas ao longo da história. Lá na mitologia grega, existe uma lenda da ilha de Talos, né, que existia um gigante lá na ilha de Talos, e esse gigante ele era de pedra e metal, e ele tinha uma forma humana até, e ele servia ali para proteger os habitantes daquela ilha, né? Ele é considerado o primeiro autômato, né, de registro aí, conforme essa lenda. Temos também o Arquitas de Tarento, ali em 350 a.C., então há muito tempo atrás, né, ele construiu um modelo em forma de pássaro, como vocês podem observar ali, né, então uma construção de um modelo, e esse pássaro ele era movido a vapor e voou cerca de 200 metros. Então, na cultura oriental, a gente tem registro também das bonecas japonesas, ali no século 17 e 19, né? Então, essa construção dessas bonecas era uma mistura de madeira, cordas e engrenagens, como está sinalizado ali para vocês. E é uma adaptação das invenções ocidentais, né, para a criação ali dos relógios. Então a gente vai observar que muitos relojoeiros, então na hora de planejar aquele mecanismo ali do funcionamento do relógio com as engrenagens, né, para o movimento ali dos ponteiros, eles acabaram se inspirando, né, e fazendo outras criações, que são os autômatos, né. Aí a gente observa também que há muito tempo atrás, lá o Leonardo da Vinci, aquele da Mona Lisa, né, que pintou a famosa obra Mona Lisa, ele também era um inventor. E aí ele tem vários projetos, e o projeto dele também inclui um humanoide, né? Que é aquela figura que a gente já mostrou para vocês em outras aulas, que tem uma forma humana, né, que se parece com a forma do ser humano. E era uma armadura de cavaleiro, né, com um mecanismo que permitia ali ele se movimentar como uma pessoa de verdade. Então, como eu tinha comentado com vocês, a humanidade, os inventores sempre observaram para os nossos movimentos. A gente até observa nos registros ali do Leonardo da Vinci. Então, ele estava estudando ali, né, as nossas articulações, né, os ligamentos, de como que funciona. E aí a gente vê que ele transpõe ali para os objetos, né, e aí como que aquela armadura poderia se movimentar, simulando os movimentos humanos. Bem interessante, né? Mas quem ficou muito famoso com os autômatos foi o Jacques de Vaucanson. Ele nasceu lá em 1709 em Grenoble, na França. E ele era um relojoeiro, né, muito famoso lá, tinha projetado vários relógios e ele começou a querer dar vida para os seus projetos. Então, ele começou a projetar lá alguns autômatos, né, e os autômatos dele que ficaram mais famosos foi o tocador de flauta, como vocês podem observar. E por que ficaram tão famosos esses autômatos? Porque eles reproduziam os movimentos dos seres humanos. Então, quase que parecia uma pessoa de verdade, tocava a flauta ali, né, mas era uma criação mecânica ali. A gente observa que tem ali um pato no meio também, já vou contar a história do pato, mas tem ali ao lado o tocador de tamborim, lá de 1738. Então, era um autômato também, uma construção que simulava ali os movimentos, né, dos seres humanos e tocava ali o seu tamborim. Então, são dois autômatos bem conhecidos. E o mais famoso dos autômatos lá do Vaucanson é o pato mecânico. E por que será que ele ficou tão famoso, esse pato, né? Como eu falei para vocês, a humanidade sempre quis representar, né, as criações da natureza em construções ali, né? Então, aquele pato ele era construído de metal e o diferencial dele é que o Vaucanson conseguiu reproduzir de forma artificial todo um sistema digestório desse pato. Então, de forma artificial, esse pato ele se alimentava, né? Fazia digestão e ele defecava, ou seja, ele fazia até o número 2. Olha só que incrível, né? Outra invenção na época também do Vaucanson foi um tear automatizado, né? Então, o que é um tear? O tear, ele é uma máquina utilizada ali na fabricação de tecidos. O Jacques de Vaucanson, ele desenvolveu o primeiro tear automatizado lá em 1745.
Mas ele não foi tão divulgado, não ficou tão conhecido assim, porque na época não foi muito bem aceito. As pessoas ainda tinham medo de ser substituídas ali pelas máquinas, enfim, né, e preferiram continuar desenvolvendo o trabalho manual. Então observa na próxima tela que nós temos ali a máquina de tear manual, né? Funcionava ali com pessoas manipulando, por isso que é manual, né? Precisava da ação humana ali, das pessoas mexendo, manuseando, para que aquele tear pudesse funcionar. Mas em 1804, o Joseph Marie Jacquard, ele era um mecânico de tear e tinha se interessado, né, nessa parte de automatização. A família dele tinha algumas fábricas de tear, né, e ele achava que aquele trabalho repetitivo, né, manual, ele poderia aprimorar aquilo, né. Por isso que muitos historiadores contam que a história da robótica, né, dos robôs, dessas construções, se mistura um pouco, né, com a história dos computadores, da programação, da computação. Porque lá nesse período de 1804, o Jacquard, então, ele inventou um sistema para que essas máquinas de tear funcionassem de forma automatizada. Então, era comando, né, automático de operações repetitivas e sequenciais, que até então eram executadas ali manualmente pelos tecelões. Então, ele criou lá o tear automático, que funcionava da seguinte maneira. Como vocês estão vendo ali na tela, nós temos os cartões perfurados. Então, a máquina, né, existia uma programação para que a máquina fizesse todo aquele trabalho que anteriormente era manual, para que a máquina lesse ali aquelas informações dos cartões perfurados e funcionasse de forma automática, né? Então funcionava ali sozinha a partir daquela programação, como a gente tem visto nas nossas aulas. E ali tem mais uma imagem desse tear automático do Jacquard. Observem ali na tela. Então olha só, ele funcionava ali daquela maneira, né? Ia produzindo ali os tecidos. Olha só que legal. Mas então, tem uma pergunta para vocês, né? Qual que é a relação lá do tear do Jacquard e a programação? Um pouco disso que eu já vim conversando com vocês, né? Então, a gente lembra lá da Ada, que criou lá o primeiro algoritmo na máquina analítica lá, e o Jacquard também, então, ele criou uma programação para a máquina de tear, né? E nesse tempo, nesse mesmo período, né, a Ada, ela estava construindo lá o algoritmo, né, para que a máquina analítica também funcionasse. Bem legal essa relação dessas histórias, né? E, como eu mostrei para vocês, a construção desses autômatos, ela foi muito inspirada, né, no mecanismo lá dos relógios. Então, foram criados também, ficaram muito famosos, os relógios cuco, que é o passarinho, né, aquele cuco que a cada hora, né, então, quando fecha uma hora total ali, né, o cuco ele sai e emite um som, né, um som do passarinho, cuco mesmo, né, então existe todo um mecanismo para que aquele pássaro ali se movimente também. Outra pessoa que ficou bem famosa, bem importante com relação à construção de autômatos foi um outro relojoeiro, que é o Pierre Jacques Droz, que nasceu em 1720 e faleceu em 1790. Ele era suíço e ele construía alguns autômatos para fazer publicidade, para ser propaganda, né, dos seus relógios, né, porque ele era dono de uma grande fábrica de relógios. E o autômato que ficou mais famoso que o Pierre construiu foi o escrivão. Então observa bem ali, ó, tá sinalizado para vocês na tela, que esse autômato, por que ele ficou tão importante, né? Por que ele ficou tão conhecido? Ele escrevia algumas frases. Então existia ali cerca de 6.000 peças, né? Todas aquelas engrenagens ali, aquelas pecinhas. E ali bem onde está marcado em vermelho eram as letrinhas. Então, de alguma forma, né, ele girava ali, aquilo funcionava de forma mecânica, ia marcando as letrinhas e aí aquele autômato ia escrevendo pequenas frases, ele molhava, né, como se fosse a pena ali no tinteiro e escrevia pequenas frases. Então, para a época, aquilo chamou bastante a atenção das pessoas.
Os bonecos autômatos, eles são considerados, então, como eu falei para vocês, os primeiros robôs da humanidade, né? Então, observem ali que a gente tem o Realejo autômato mecânico e o autômato do Museu Nacional de Ciência de Tóquio, né? Que são aquelas bonecas japonesas que a gente tinha comentado. Existe também um museu suíço, que é o Centro Internacional de Mecânica e Arte, né, ou de Arte Mecânica, que abriga um grande acervo de autômatos, né, e ele conta um pouco a história desses autômatos, né, quais são os mais famosos, como a gente mostrou hoje aí para vocês. Lá também tem esse autômato que é uma desenhista, uma escritora, né, eu trouxe um videozinho para que vocês possam conferir ele aí. De notre ami Pierrot. Et Colombine elle va écrire simplement 2 mots, non pas je t'aime, comme je l'entends très souvent, mais elle va écrire simplement à Pierrot. Elle bouge la tête, les yeux, et comme la charmeuse de serpent, hein, elle respire, elle soulève la poitrine. Et elle ne fait pas de faute, elle va venir mettre le point sur le i de Pierrot. Bem legal esse vídeo, né, desse autômato. Então, como eu falei para vocês, a gente está contando um pouquinho da história dos robôs, né? Na próxima aula, nós vamos continuar contando essa história dos autômatos até hoje, os robôs, onde eles estão, né, na sociedade. E aí hoje eu trouxe uma montagem para vocês com o nosso material de robótica. Então, inspirados nos grandes invenções da humanidade, a gente quis fazer também um pássaro com a construção, né, com o nosso material aqui de robótica. Então, vou mostrar agora em detalhes ele aqui para vocês. Então, olha só, esse aqui é o pássaro que eu construí, vou mostrar ele agora em funcionamento para vocês. Olha só. Bem legal, né? Então agora vamos observar lá na tela os conceitos tecnológicos dessa montagem, desse pássaro. Então nós temos ali uma estrutura, que foram as peças que eu utilizei para formar ali as asas, né, as vigas. Nós temos a engrenagem, que ela está presa a um eixo, né, fixa ao motor. Então o motor, ele foi programado para girar, né, e a engrenagem, ela está transmitindo esse movimento ali para a asa, né, para que o pássaro faça aquele movimento ali das asas, do bater das asas. Bem legal, né? Agora nós vamos para a nossa atividade. E aí, separaram os materiais então, né, que eu já tinha pedido lá no início? Agora vamos para a nossa atividade. Antes, eu vou mostrar aqui para vocês, lembra que eu falei que a professora Marília também tinha feito aqui, ó, um autômato, né, de papel também. A nossa atividade hoje também é um autômato de papel. Observem ali na tela, então. Nós vamos fazer aquele pássaro que está ali na tela. Olha aqui, ó. Esse pássaro que vai movimentar as suas asinhas. Então vamos fazer? Nós vamos fazer juntos, né? Vocês vão observar aqui o passo a passo, e daí se por acaso vocês não concluírem, podem fazer depois da nossa aula, combinado? Então olha só, vocês vão pegar uma folha sulfite, aqui eu tô fazendo no amarelo, mas pode ser a cor que vocês tiverem aí, né? E aí vão pegar a régua e a gente vai medir aqui um quadrado de 20 por 20, então 20 centímetros em cada lado. Vou fazer aqui e vocês vão fazendo aí na casa de vocês. Mede lá na folha. Desenhe seu quadrado.
Eu tô fazendo com a canetinha, mas é melhor que vocês façam com o lápis, né, de escrever, que fica mais fácil para que vocês não borrem, enfim, né, se precisar apagar também. Então, ó, fiz lá o meu quadrado de 20 por 20. Agora eu vou recortar esse quadrado, a gente vai usar só metade dele. Vamos recortar para que fique o triângulo bem certinho. Fez o quadrado, recorta ele aí, que é a parte das asas desse passarinho. Fiz o quadrado, agora eu vou dobrá-lo ao meio. Bem pontinha com pontinha aqui. E aí vocês vão recortar ao meio. E vocês vão dobrar, ó, ao meio novamente. Esse triângulo aqui, que vai ficar assim, que vai ser as nossas asinhas aqui, ó, do passarinho. Aí, o que vocês vão precisar também? Você vai precisar fazer um retângulo, né, desse tamanho aqui, que ele vai ter 16 de comprimento, né, 16 centímetros de comprimento e 4 de altura aqui. Então, façam lá esse retângulozinho e aí a gente vai dobrá-lo ao meio. Então, vou dar um tempinho para que vocês façam e dobrem aqui ao meio. E aí, então nós já fizemos aqui o nosso triângulo, que são as asas, né? Dobramos, deixa aí do ladinho. Fizemos aqui o que vai ser o corpinho desse passarinho, né? Vocês acabaram de fazer esse retângulo. Agora a gente vai fazer o mecanismo para que essas asas, né, se mexam, para que elas balancem ali. Então você vai cortar mais uma tira, ó, igual a essa, de 24 centímetros por 2, né? Então 24 centímetros de comprimento por 2 aqui de altura. Então recorta, faz essa daqui. Aí faz um círculo lá para ser a cabecinha ali do passarinho, né? Ou pode ser do jeito que vocês quiserem, aí mais ou menos desse tamanho. E algum triângulozinho para que seja o biquinho do passarinho. Vou dar mais um tempinho para você fazer mais essas 3 partes. Olha só, aqui a gente tá com ele pronto, né? Lembrando, para que vocês lembrem como que é essa montagem. E aí agora nós estamos com as nossas peças prontas aqui, né? Então, o corpinho lá, que era a medida de 16 por 4, vocês vão dobrar ao meio e a gente vai colar aqui, ó, as nossas asas, ó, as nossas asas no corpinho. Então, vou passar a cola aqui, vocês vão colando aí o de vocês também. E agora a gente vai colar aquela outra tira de 24 centímetros para fazer aqui o mecanismo das asas, olha só. Vou colar aqui, ó, mais ou menos no meio, ó, vou colar só as pontinhas aqui, então colo essa pontinha e colo essa pontinha, para que eu consiga aqui fazer o movimento das asas. Então, vou passar um pouquinho de cola aqui. E aí você vai colar a cabecinha do seu passarinho, né? Colocar o biquinho aqui da forma que você quiser e desenhar o olhinho, né? Depois você pode mexer aqui para que ele balance as asinhas, né? Como ficou aqui, ó, que a gente já tem um outro pronto aqui, ó. Para que ele fique assim. Você pode até cortar aqui, ó, como a gente fez,
para dar mais um movimento, né, para fazer uma decoração aqui das peninhas do seu passarinho, certo? Vou dar mais um tempinho para que você finalize aí o seu autômato de papel. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido construir aí o seu autômato de papel, né, o seu passarinho que bate as asas. E até uma próxima aula. Tchau!